Prestação de contas. A Polícia Federal faz busca e apreensão na sede do Partido PROS aqui em Brasília. Desemprego, taxa no Distrito Federal é a maior do que a média nacional. 13,7% dos moradores da capital estão desocupados. Vexame, briga entre torcedores assustou moradores de Taguatinga e deu muito trabalho à Polícia Militar. E mais, estudante de odontologia é preso acusado de exercer a profissão ilegalmente. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, segunda edição. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na sede nacional do PROS, no Lago Sul e na gráfica do partido em Planaltina de Goiás. Os mandados foram determinados pelo Tribunal Regional Eleitoral e fazem parte de uma investigação sobre superfaturamento nas prestações de contas de candidatos a deputado distrital nas eleições de 2018. O repórter Rodrigo Miranda tem todas as informações lá na sede do TRE. Já está aparecendo com a gente aqui. Rodrigo, conte pra gente aí os detalhes dessa investigação. Boa noite. Boa noite, Arengo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, o PROS declarou na Justiça Eleitoral que teria gasto aí 5,7 milhões de reais para a produção de material de propaganda para 33 candidatos que buscavam uma vaga na Câmara Legislativa. Só que somando esses candidatos aí, deu apenas 12 mil votos para eles. Eles teriam afirmado que o valor teria sido inflacionado e eles também não teriam recebido todo esse material de campanha. Dividindo esse valor aí, dava cerca de 172 mil reais para cada candidato. Agora, olha só, Orengo, foram impressos 6 milhões de adesivos. Lembrando, por exemplo, fazer uma comparação simples aqui, temos cerca de 1 milhão e 700 mil carros aqui na capital do país. Então foram produzidos 6 milhões de adesivos, que chamou a atenção da Justiça Eleitoral. O partido, então, teria utilizado uma brecha aí na Justiça Eleitoral para não apresentar comprovantes da produção desse material aí, e isso também gerou uma certa desconfiança. Agora nós fomos atrás do partido do PROS e eles mandaram uma nota que chegou pra gente agora há pouco aqui, ó. O PROS informou que o material impresso foi impresso na gráfica do partido e por isso tornaria impossível a hipótese de superfaturamento, Orengo. Disse que o caso não está sendo investigado pela polícia e que a PF cumpriu apenas uma diligência da Justiça Eleitoral, que também não está apurando crime algum. E o partido PROS vai continuar aguardando o desenrolar dessas investigações para se pronunciar novamente, Orengo. Quando você falava nos números, eu estava pensando, hein, Rodrigo, como esse recurso poderia ser muito bem investido em saúde, educação. A gente vive cheio de problema e tem que lembrar que esse recurso é recurso público, né? A gente está falando de fundos pagos com o dinheiro do contribuinte, que os partidos têm acesso a isso, né, Rodrigo? É isso mesmo. Ou esse dinheiro aí é um fundo que os partidos têm direito para fazer justamente a propaganda desses candidatos, imprimir aqueles santinhos tão populares na época das campanhas eleitorais, os adesivos que vão em carros, janelas, aí pode ser usado de qualquer forma. Por isso que eles imprimiram aí 6 milhões de adesivos, ou pelo menos alegam ter impresso 6 milhões de adesivos, e isso eles aproveitaram essa brecha da Justiça Eleitoral para não apresentar comprovantes e tal. Agora, o partido, que nem eu falei, vai continuar esperando o desenrolar dessas investigações para se pronunciar novamente. O que gera surpresa é que os números chamam muito a atenção e não é à toa uma investigação da Justiça aqui, por exemplo, do TRE, Orengo. E chama muito a atenção mesmo. Valeu, Rodrigo Miranda, que fica de olho nessa investigação. A gente falava dos fundos, Congresso Nacional, que é mais que dobrar aquele fundo eleitoral que foi criado aí depois da eliminação lá do dinheiro privado nas campanhas. É bom ficar de olho. Olha, o presidente Jair Bolsonaro suspendeu a fiscalização por radares móveis em rodovias federais. Apesar de já ter sido publicada no Diário Oficial, a medida ainda não tem data para começar a valer. A determinação do presidente Jair Bolsonaro é para que o uso de radares móveis de velocidade em rodovias federais seja suspenso até que o Ministério da Infraestrutura reavalie as regras de fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal deve interromper o uso dos equipamentos até a conclusão desse estudo. A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira, pede ainda que o Ministério da Justiça e Segurança Pública revise as normas internas sobre a utilização dos radares eletrônicos. Ainda não há data definida para que a suspensão comece a valer. E o governador Ibanez Rocha conseguiu, na Justiça, derrubar a lei que proibia o Detran de terceirizar serviços.
Agora o GDF vai iniciar um processo de modernização do departamento. Uma manhã inteira de espera. É isso que quem busca resolver problemas com vistoria do carro no Detran tem como maior reclamação. Para quem busca o serviço, o atendimento ao público está longe do ideal. Você vai transferir um carro, uma coisa que poderia ser mais rápido, né? E você acaba perdendo o dia todo. O serviço é meio precário, a gente paga muita taxa, tem muita despesa de veículo. A gente já tem um IPVA caríssimo, né? IPVA, meio mundo de multas para pagar. E você ainda vê um serviço precário. Para Daniel, a espera pelo atendimento levou mais de 1 hora. Um tempo que vai ter que explicar para o patrão. Um dia, uma manhã anulada. E considerando que você tem que fazer o procedimento do Detran e logo em seguida você tem que ir num cartório, aí sim você perde o dia. A reclamação é tanta que o governador Ebanez Rocha derrubou na Justiça uma lei de 2016 que proibia o Detran de terceirizar o trabalho de vistoria. Na ação deste ano, de autoria do próprio chefe do Executivo, ele declarou que a regra ofende o ordenamento jurídico brasileiro. Na prática, agora o GDF vai iniciar um processo de modernização dos serviços oferecidos pelo departamento. A decisão agradou a população. Se o cidadão for beneficiado, sem dúvida. Para poder ter uma maior satisfação da população. Já o sindicato responsável pela categoria é contra. Em nota, o Sindetran diz que vai continuar tentando reverter a medida. Afirma que a iniciativa pode elevar as taxas para a população e que o risco de fraudes será maior com a terceirização dos serviços. Embora o TJ tenha decidido pela inconstitucionalidade da lei distrital, a possibilidade de terceirização de serviços de vistoria no Detran ainda será objeto de estudos para verificar a viabilidade como forma de melhorar e agilizar o serviço prestado à população. Claro que a gente vai acompanhar. Falando em mobilidade urbana, vou acionar aqui o helicóptero da Band News FM, colocar na tela já as imagens do Rafael Procópio, lá na saída sul de Brasília. EPIaSul está vendo aqui já o balão do aeroporto, EPGU passando. Aliás, aqui é IPGU, né? Aqui esse cruzamento é com a IPGU, lá em cima o balão do aeroporto. A gente está vendo que o trânsito está intenso e já vamos aproveitar para rodar as câmeras do DR para você que está saindo do trabalho agora. Estrada Parque Aeroporto, a gente vê que tem bastante movimento também na saída sul de Brasília, um congestionamento, trânsito lento para quem pega a EPGU ali na altura do balão do aeroporto, aliás, antes lá no balão do aeroporto. Vamos trazer mais informações agora para vocês do Itapuã, balão do Itapuã. A gente está vendo que o trânsito está lento, mas sem congestionamentos agora. Vou rodar mais uma câmera para você, vamos colocar aí na tela, mais uma câmera na EPTG, lá no viaduto Israel Pinheiro. Na Marginal, o trânsito está bem complicado, viu? Na EPTG, na principal, o trânsito está fluindo, mas na Marginal, para quem faz o acesso aí, para quem vai para o acesso, o trânsito está bastante lento. E mais uma câmera para a gente fechar, lá na EPA Norte, Subida do Colorado, hoje está fluindo bem, com muito movimento, como sempre, mas sem aquele pare-anda que a gente vê sempre. A gente continua de olho nas câmeras do DR para orientar você, motorista. E olha, o posto de saúde 4 do Gama só tem um médico para atender a população. Mas funcionários denunciam que pelo menos 5 profissionais deveriam trabalhar na unidade. Resultado, o atendimento fica prejudicado. Quem sofre, claro, é a população. A Aline foi ao Centro de Saúde 4 do Gama para tentar atendimento para os filhos que sofrem com problemas respiratórios, mas cansou de tanto esperar e voltou para casa. Tem um médico e esse médico ele atende a equipe dele, porque é muito grande a equipe, e não dá para ajudar as outras equipes, entendeu? As outras equipes estão por Deus dará, essa é a grande verdade. Não tem como trocar uma receita. Tem muitos pacientes com receita vencida do ano passado. Essa tem sido a realidade de diversos pacientes que procuram atendimento por aqui. A principal reclamação é que muitas vezes a unidade fica sem médico nenhum. Segunda parece que é folga, né? E terça atestado. Não sei lá, um dia assim da semana que ela fala. Aí eu falei, então pode ter de férias logo e ponta médica aí, porque de jeito não dá. Infelizmente só tem um médico atendendo aqui. É minha irmã que está passando mal. Só tem um médico atendendo, com toda a população aqui sobrecarregado. Não tem médico. Vem marcar consulta cedo, sai. Às vezes a gente sai muito cedo de casa, nem dorme direito para vir, não consegue marcar consulta. Aqui no Centro de Saúde 4 fica difícil saber quando tem médico ou não. Isso porque nós entramos no local e descobrimos que não tem nenhuma escala à disposição dos pacientes.
Os funcionários não souberam explicar por que a escala não está disponível. Por meio de nota, a secretaria informou que a unidade conta com 5 equipes de saúde da família. Mas no momento, 2 estão sem médicos por causa do desligamento pelo programa Mais Médicos. E outras 2, os profissionais estão de férias e atestado. Enquanto isso, os pacientes seguem revoltados e sem atendimento. Se não está prestando para nada, eu acho que deveria fechar. Abre outra coisa no lugar. Falou e disse, né? Olha, a Secretaria de Saúde disse que já solicitou autorização para a nomeação de novos médicos da família para recompor esse déficit de desligamento do programa Mais Médicos. Vamos falar aqui do desemprego no Distrito Federal, que é maior do que a média nacional. Segundo o IBGE, 13,7% dos brasilienses estão desocupados. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. Essa é a face mais dramática dessa crise econômica financeira, né, Cláudio? Boa noite. É isso mesmo, boa noite para você, boa noite a todos, Rodrigo. Olha, esse é um problema social, né? São quase 14% aí dos brasilienses que estão desempregados. Esse dado foi divulgado agora daquela pesquisa nacional por amostra de domicílios. Como você falou, são 230 mil pessoas, é muita gente. Esse número do segundo trimestre de 2019 foi divulgado, mostrou certa instabilidade. Quando a gente compara com os dados do ano passado, aí tem um aumento de 1,5%. Tem outro número aqui também que é importante destacar, Rodrigo, que é chamada de taxa de subutilização. São pessoas desocupadas ou que estão ocupadas apenas até ou menos de 40 horas semanais, ou seja, tem potencial para uma força de trabalho, mas não estão ocupadas nesse período todo. Então, esse é um número importante, são 417 mil pessoas nessa situação aqui no DF. E tem um outro dado que também chama atenção, 20% aí dos brasilienses trabalhando por conta própria, Rodrigo. Agora, Cláudio, isso não surpreende, né? Basta alguém anunciar uma vaga de emprego aqui em Brasília para a gente ver fila e mais fila. Tem gente que dorme nas filas, a gente já mostrou aqui no Band Cidade, a situação é muito difícil. Mas vamos deixar um recado aí para quem está procurando, a gente está na torcida aí para que você consiga emprego e enquanto não consegue é bom se preparar, se qualificar, né, Cláudio? Procurar a Senac, órgãos do governo que oferecem esses cursos, inclusive cursos de graça, né? É verdade, essa é uma boa dica, sim, uma boa orientação. Enquanto está desocupado ou quando está subutilizado ou mesmo o desempregado, procurar fazer, como você falou, um curso de qualificação. Tem muitos cursos, inclusive, que são gratuitos, então a pessoa vai conseguir ter uma experiência, uma bagagem ali para quando ela for pleitear uma nova vaga. E a gente destaca, por exemplo, Rodrigo, que você falou, tem muita gente procurando, a gente viu essa semana 2 irmãs ali com uma faixa no eixo monumental procurando emprego. Uma é enfermeira, a outra é engenheira civil, desempregadas. Nesse caso já tem qualificação profissional, realmente a crise é muito severa. Obrigado, Cláudio Marcos, acompanhando esses números importantes aqui, trazendo para o Band Cidade. Vamos falar aqui de um vexame, uma briga entre torcedores, assustou moradores de Taguatinga e deu muito trabalho à Polícia Militar. Em vídeo, telespectadores relatam os momentos de pânico ontem à tarde. A confusão foi antes mesmo de começar a partida entre Brasiliense e Goiás pela Copa Verde. O jogo acabou terminando lá no 0-0. A torcida organizada do Goiás teve o ônibus apedrejado na entrada do estádio. No vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir supostos torcedores do Brasiliense fazendo ameaças ao grupo rival. Aí nós tá trombando com os PM, ó. A força não vai entrar aqui não, esses bichos vão entrar aqui não. A motivação seria uma rixa antiga entre as duas equipes, principalmente pelo fato da torcida esmeraldina ser aliada do Gama. Para conter os ânimos, a Polícia Militar entrou em campo. Bombas de efeito moral foram usadas para conter a pancadaria. No entanto, ninguém foi preso. A rivalidade entre o Brasiliense e Goiás passou dos limites antes mesmo da partida. O confronto entre as equipes pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Verde começou por volta das 3 horas da tarde dessa quarta-feira. Mas a Polícia Militar conseguiu controlar a briga generalizada 15 minutos antes do jogo iniciar no estádio Cerejão, em Taguatinga. A partida terminou com um total de 830 pagantes, com um empate sem gols, e a decisão ficou para o jogo de volta em Goiânia. O Tribunal de Contas da União suspendeu o pagamento de inativos da saúde e educação. A decisão proferida ontem proíbe o uso do Fundo Constitucional do DF para quitar a folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O impacto anual é de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais nos cofres do Tesouro Local. O GDF vai recorrer agora dessa decisão e é o assunto de hoje do comentário de Cláudio Humberto.
Olha, o governador Ibanez Rocha está tão indignado com decisões recentes do Tribunal de Contas da União que prejudicam e até podem inviabilizar o seu governo, que nesta quinta-feira não se aguentou e se referiu ao TCU com palavrões. Ibanez tem muitas razões de indignação contra o TCU. Ele virou alvo de um ministro do tribunal chamado Alton Alencar, que já deixou claro em diversas ocasiões que não gosta do governador e, pelo visto, também não gosta muito da cidade onde vive. Em abril passado, esse ministro articulou uma decisão absurda que obrigava o GDF a devolver 10 bilhões de reais à União do imposto de renda incidente sobre salários pagos com recursos do Fundo Constitucional. Nesta quarta-feira, o mesmo ministro liderou mais uma decisão destinada a retirar recursos do GDF. Para isso, o Alton Alencar conta com o apoio no TCU de tipos como o Haroldo Cedrais, réu na Lava Jato, e cujo afastamento do TCU está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O governador pode ter se excedido, mas tem todas as razões para estar revoltado com o TCU. Vamos estar falando aqui de Tribunal de Contas, mas do DF, que investiga um servidor público que comprou 6 imóveis destinados a pessoas de baixa renda. As informações ao vivo com o Leandro Aislan, já está com a gente aqui. Vamos interligar os estúdios, então. Agora da Band News FM 90,5, tudo pode mudar, né, Leandro? Agora, para lá de suspeita, essa compra aí desse ex-servidor. Diga aí, Leandro, boa noite. Boa noite para você também, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Este ex-servidor do GDF, investigado por comprar essas 6 casas populares lá no Jardins Mangueiral, viu? Segundo o Tribunal de Contas, Luciano Menezes de Abril teria usado da influência dos cargos pelo qual passou para adquirir imóveis com valor abaixo do de mercado para depois alugá-los, né? A gente lembra que essas casas são voltadas para famílias de baixa renda. O comprador não pode nem sequer ter sido proprietário de outros imóveis, além de ser proibido o próprio aluguel ou a venda desses locais em um período antes de 10 anos a partir da aquisição, né? Quem descumpre estes termos está sujeito a pena, a ação judicial de rescisão contratual com a reintegração de posse, ou seja, tem que devolver o imóvel também, dependendo da punição, viu? Os conselheiros da Corte, lá do Tribunal de Contas, deram um prazo de 30 dias para que a CODAB também explique essa situação. A companhia informou que os imóveis adquiridos devem voltar ao programa para serem disponibilizados aos inscritos e habilitados da lista, viu? A gente tentou também o contato com o ex-servidor do GDF, o Luciano, mas ele não quis se pronunciar, Rodrigo. Agora é até bom explicar, Leandro, que esse cidadão, ao comprar 6 imóveis populares, ele está tirando a vaga de 6 pessoas que deveriam estar lá conseguindo esses imóveis. A gente recebe muita reclamação na Rádio Band News de pessoas que estão, olha, anos e anos esperando lá, lutando para conseguir o imóvel lá da CODAB, né, Leandro? Então tem regras que precisam ser seguidas. Tem regras para serem seguidas, isso mesmo, Rodrigo. Na verdade, a gente tem 110 mil pessoas só aqui no Distrito Federal na fila desse programa Morar Bem da CODAB, viu? E muitas dessas pessoas que estão na fila, elas cumprem uma série de requisitos, né, para ir na frente, ou seja, dependendo do número de filhos, se é casado, ou seja, existe toda uma regra para se posicionar e receber o imóvel, né? E algumas dessas pessoas estão há cerca de 20 anos esperando, enquanto outros aí estão burlando as regras do programa. E o Leandro Aislan continua de olho nessa investigação para atualizar para a gente aqui no Band Cidade. Valeu, Leandro. Olha, após denúncias, a polícia prendeu um estudante de odontologia que atuava como dentista. O jovem é sócio de uma clínica de alto padrão, chegou a fazer procedimentos como limpeza e clareamento. O estudante de odontologia, Luiz Gustavo dos Reis, de 22 anos, foi flagrado pela polícia atuando de forma ilegal como dentista. Investigações surgiram através de denúncias realizadas pelo Conselho Regional de Odontologia, que nos trouxe a informação de que havia possivelmente um indivíduo atuando, se passando como dentista e praticando atos privativos da profissão em uma clínica localizada em um dos shoppings aqui da Asa Sul. A polícia descobriu que o falso dentista é sócio de uma clínica dentária de alto padrão. Pessoas de classe alta que pagavam um valor nada módico pelo serviço ali realizado. Por exemplo, nós conseguimos identificar na agenda que uma limpeza dentária era cobrado o valor de R$ 250. Uma clínica localizada em uma área nobre de Brasília. De acordo com as investigações, mesmo sem formação, o jovem fazia pequenos procedimentos. Ele não atuava apenas auxiliando, ele atuava em alguns procedimentos, esses de menores padrão, como limpeza e clareamento, de forma individual, sozinho.
Luiz Gustavo vai responder pelo exercício ilegal da arte dentária. Pois é, em nota, o Conselho Regional de Odontologia informou que os cirurgiões dentistas responsáveis pela clínica em que o estudante atuava vão responder a processo ético. Na esfera penal, ele vai poder e pode responder pelo exercício ilegal da odontologia. O Conselho informa que as denúncias podem ser feitas no 99909-6075 e por e-mail no fiscalização@crodf.org.br. Agora, a transformação digital está presente cada dia mais nas nossas vidas. Se você quer saber mais sobre o assunto, então fique ligado aí nessa notícia. Até sábado é promovido o Cotidiano Summit, dentro da segunda edição do Brasília Cidade Design 2019. São oficinas, feiras de inovação, palestras, também painéis e até o encontro entre investidores e startups. E a entrada, o melhor, é de graça. A abertura do evento foi no Museu da República na noite desta quarta-feira. A empresa Cotidiano preparou uma programação vasta para esta edição. Para quem ainda não conhece, a Cotidiano, fundada em 2016, é a primeira empresa aceleradora de startups de Brasília. Que tem como propósito ajudar os empreendedores a realizar a missão do dia a dia deles, que é transformar o nosso dia a dia. Então, essa é a missão da Cotidiano, alavancar bons projetos através de bons empreendedores. Aproveitando a segunda edição do Brasília Cidade Design, a empresa promove um encontro entre investidores e startups. Vai ter a primeira palestra da gestora da 500, uma das maiores aceleradoras do mundo. Depois a gente vai ter painel de empreendedorismo feminino e depois um painel de investidores. Então é juntar a parte que investe e a parte que recebe investimento, os dois se linkarem e a gente criar bons negócios. Tudo isso para que novas ideias possam ser apresentadas. Tem tudo a ver e o que a gente faz é fund, a gente investe em empresas para trazer essas inovações. Ou seja, isso se junta dentro desse contexto. A Itali Colini, dona de uma startup, é uma das palestrantes. Para ela é preciso reconhecer a importância desses encontros, que focam na sustentabilidade e na economia do país. Vai ajudar as startups a saírem de um patamar, muitas vezes do piloto ou pós-piloto, para um patamar de crescimento elevado. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui, né, a convite da Cotidiano, justamente para a gente poder dar visibilidade para esses empreendedores que estão crescendo rapidamente. Já Franco Pontilho veio participar de um bate-papo sobre investimentos. O empreendedorismo é a locomotiva de um país, né? São as empresas que vão despontar, que vão estar no mercado daqui para diante, que vão gerar empregos e renda para todo mundo. E veja a seguir, a gente recebe aqui no estúdio uma médica para falar sobre a importância da amamentação. Veja agora imagens da Épea Norte, na volta para casa, o trânsito intenso, mas sem congestionamento. A gente volta em seguida. É hora de falar de saúde. Estamos em pleno Agosto Dourado, que é mês da campanha de amamentação. E para falar mais sobre a importância justamente da amamentação, a gente recebe aqui no estúdio a pediatra Sandy Sato, já está com a gente por aqui. Doutora, seja bem-vinda ao Band Cidade. Assunto super importante para a gente conversar e para conscientizar também, né? Sim, sim. A gente até falava aqui fora do ar, doutora, que não tem lugar certo para amamentação, né? Pode ser feito em qualquer lugar, né? Isso mesmo. A amamentação é um direito da mãe, é um direito do bebê. Né? Nós temos uma proteção da lei para garantir esse leite, esse ato, né, de amamentação, porque é um ato fisiológico, é um ato natural, né? Não tem nenhum contexto libidinoso ou sexual no ato de amamentar. E não pode ser proibido? De forma alguma. A amamentação ela deve ocorrer sobre livre demanda, guiada pela fome do bebê. Então, o bebê... Ele que escolhe o lugar, Ele que escolhe o lugar e a hora que a fome dele vem. Isso é importante. Agora, doutora, para a gente explicar para as pessoas, até para conscientizar, qual é o risco da criança que não tem lá o leite materno, né? Qual pode ser o prejuízo para a criança? O leite materno ele tem diversas vantagens, né? Ele ajuda na maturidade do sistema imunológico da criança, não só enquanto ele está amamentando, mas para a vida toda dele. Né? O leite materno tem fatores de proteção, os anticorpos, né, que são os soldadinhos prontos de defesa às doenças infecto-contagiosas no período que o sistema imunológico dele ainda é imaturo, que ele tem dificuldade ainda a responder a esses agressores. Então, é muito importante o aleitamento materno. E uma dúvida que a gente sempre recebe é até quando a mãe deve amamentar. Tem que avaliar caso a caso?
A recomendação do Ministério da Saúde é que a amamentação ocorra até 2 anos ou mais. Ele traz benefícios para a saúde da criança e da mãe, sendo que nos 6 primeiros meses a amamentação seja exclusiva, não precisa de água, chá, nenhum outro tipo de alimento. Então fica a dica, eu quero agradecer a doutora e conscientizar aí os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Olha, veja a seguir, mulher é encontrada em Matagal, perto da UNB, seminua e ferida. A gente volta já, não saia daí. Uma mulher com sinais de agressão foi encontrada seminua na L4 Norte, em um matagal na região da Universidade de Brasília. Catadores chamaram os bombeiros. Ela estava consciente no momento do atendimento e disse que não sofreu nenhum tipo de violência sexual. Apesar disso, ela estava seminua e com ferimentos profundos no rosto. A mulher foi levada para o hospital de base e o caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia, que investiga agora o que de fato aconteceu. Obrigado pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. A gente volta amanhã. Uma boa noite a todos. Tchau.